Éder de Larissa e Valdir Guimarães, nós recebemos um documento, esse documento de 1944, 43, 44, de uma cidade chamada São Lourenço, Minas Gerais. E nós estamos recebendo aqui com muito carinho hoje o senhor Francisco Dutra, uma pessoa que nós não conhecíamos e nos procurou. Falou, olha, eu sou de São Lourenço, Minas Gerais, a 250 quilômetros do Rio de Janeiro, assisti o Garrincha do Maracanã, assisti Santos e Milan no Maracanã, grandes espetáculos no futebol carioca, e ele é torcedor do Botafogo do Rio. Mas ele trouxe para nós um documento, dá para colocar na tela, por gentileza? Nós temos um documento que mostra e retrata, né, um texto de 1943, 44. Esse era o time do Vasco da Gama de São Lourenço, Minas Gerais. Por volta de 1943, o seu campo que ficava ali próximo, onde atualmente é o Penaçu, daqui a pouco o senhor Francisco vai explicar o que é isso. Na foto a gente vê o Dunga, pessoa do goleiro Bilé, pivô do apelido, daqui a pouco a gente fala de quem. O Nozinho, o Santoro, que era o árbitro, o Cote, Maximiano, Antônio Moreira, agachados, o Zé da Bola, Carlito, Dondinho. Alguém já ouviu falar do Dondinho? Alguém já ouviu falar do Dondinho? Daqui a pouco a gente fala do Dondinho e de quem ele era pai. Didi, Geraldão e Macuco. Atendendo ao pedido do nosso amigo Francisco Dutra, morador de Sertãozinho, da distante cidade de Sertãozinho, São Paulo, conseguimos essa raridade. A foto pertence ao acervo particular do senhor Antônio Farid Lage, que gentilmente nos cedeu para a publicação. Portanto, está feita aí a vontade do sofredor torcedor do time da segunda divisão, ex-segunda divisão, que agora está na primeira do Botafogo. Quem sabe o time de Sertãozinho consiga subir, já subiu, já caiu, e fazer clássico contra o time do senhor Francisco Dutra e do Reinaldo Trigliro. Aconteceu em 1944, em 43, 44, tinha um time em São Lourenço de Minas, mas quem pode falar é o senhor Francisco Dutra. Tudo bem, senhor Francisco? Tudo Boa noite. Bem. Boa noite a todos. Prazer tê-lo aqui no nosso programa, viu? E cumprimentar pela sua mais uma primavera, né? Muito obrigado, senhor Francisco. Tudo bem. O senhor nem sabia que era meu aniversário hoje, né? O senhor foi pego de surpresa. Você está cheio de surpresa hoje. Que legal. Olha, o senhor foi uma surpresa para mim também. O senhor havia telefonado para nós e nós acabamos até esquecendo, né? Passou batido e o senhor trouxe o material aqui provando o porquê do apelido de quem, senhor Francisco? Do Pelé. Do Pelé. Aquelas histórias que foi em Três Corações, Bauru, não procede. Ele nasceu em Três Corações. Minas. Quando o pai dele jogava em Três Corações, chamaram um time Atlético de Três Corações. Em Minas. Um time, onde tinha se me engano, jogava também, chamava Capitão Eloy. Hoje deve ser General, eu não sei. Ele, então, o Dondinho recebeu um convite para jogar em São Lourenço. E veio 3 jogadores com ele. Antes do senhor falar por que Pelé, em São Lourenço, Minas Gerais, por que começou essa história, eu gostaria que o senhor falasse para mim há quanto tempo o senhor mora em Sertãozinho? Eu moro 26 anos aqui. 26 anos. O senhor veio de São Lourenço? Vim. São Lourenço é uma cidade mineira. De quantos habitantes? Tem uns 40 mil. Uma cidade pequena. Alguns deve estar uns 50, mais ou menos. Uma cidade pequena de Minas. Pequena. Não São tem Lourenço. zona rural, né? É uma cidade pequena. Pequena. É a cidade veraneio. Veraneio. Próximo do Rio de Janeiro. Próximo. E o senhor dizia para mim que por ser próximo do Rio, o senhor ia muito no Rio e virou botafoguense. Assisti muitos jogos lá, inclusive Garrincha, o Newton Santos, né? Todos esses grandes craques a gente não deixava de ir, não. Dessa história, desse documento que o senhor trouxe para nós, coloca o documento novamente no ar, para a gente mostrar para o nosso telespectador que em 1943 surgiu o Vasco da Gama de São Lourenço. Foi quando o Dondinho foi contratado para jogar lá no São Lourenço. Exatamente. E lá nesse time tinha um goleiro, né, que se chamava Bilé. E com o passar do tempo, o goleiro Bilé
atraiu a atenção do Pelé, né? E o Pelé gostava de jogar no gol, é isso? Quer dizer, não era Pelé ainda, né? Não era Pelé ainda. Ele... Edson Arantes do Nascimento ainda, era o Edson, o Edinho. Ele, então, gostava de pegar a bola e ia pro gol dizendo que era o Pelé, Pelé, e não sabia falar direito. Ele não falava Bilé, ele falava Pelé, Pelé. Aí começou, não é Pelé, Belé, e depois pegou Pelé. E bateu em cima e virou Pelé. Em cima e virou Pelé. E o pai Dondinho não gostava? Não gostava. O senhor conheceu o Dondinho? Hein? O senhor conheceu o Dondinho? Eu conheci. Quantos anos o senhor tem? Eu estou com 83. 83. O senhor fez o que na vida do senhor? Já fiz muita coisa. Já. O senhor jogou futebol? Muito. O senhor jogou futebol? Não. Eu jogava sempre no banquinho. O senhor era o banco? Era o banco. E o senhor fazia o quê? A profissão do senhor? O senhor trabalhava com o quê? Já trabalhei com sapataria, com bijuteria, trabalhei com... Sempre no comércio? Sempre. E... O senhor tem filhos? Papelaria tem. Papelaria? São 3 filhos. 3 filhos. Quem são eles? Tem o Reinaldo, que trabalha na Contec. Certo. Outra filha que é professora no Negre. Quem é? É professora de inglês e português. Quem é ela? Estela Mares. Ah, Estela. E a Lumena tem um curso de piano e teclado. É uma escola de música. De música. Tá, ô senhor Francisco. Cromática. Bom, vamos lá. Então, de Bilé virou Pelé. Virou Pelé. E São Lourenço, essa cidade mineira, se orgulha por isso, por a história ter começado lá. Exatamente. Alguns jornais, algumas TVs acabam distorcendo um pouco, dizendo que foi em Bauru que começou e não é, né? Inclusive, a Globo fez uma reportagem com esse Dunga, e lá em Três Corações, sobre isso. Sei. E eu até no dia eu estava fazendo uma conversão por telefone com o Cajuru, e eu falo, Cajuru, eu quero saber, falou, tá passando na televisão agora. Ô, senhor Francisco, as TVs, o pessoal procura o senhor para contar essa história. Por que o senhor vem embora de São Lourenço? O senhor veio para Sertãozinho? Não, a minha esposa era daqui de Pitangueiras. Certo. E então, por causa do São Lourenço, não tinha um curso superior. Então, minhas filhas precisavam fazer um curso melhor. Como tinha já quase uma família aqui em Sertãozinho, já morava 2 irmãs dela, tudo, e resolvemos vir para Sertãozinho e ficamos. Quem era melhor, Garrincha ou Pelé? Olha, cada um na sua posição. Eu não vou dizer que o Pelé é melhor ou o Garrincha, porque o jogador tem isso, ele é... Cada um tem uma característica. Lógico, uma característica. Então, o Garrincha era um tipo, o Pelé é outro. E quem era melhor? O que o Pelé fazia, o Garrincha não fazia. E quem era melhor, o Santos ou o Botafogo? Era dureza. Naquela época era duro, viu? O Santos e o Botafogo, naquela época, estava mesmo... Valdir Guimarães. Valdir, você que trabalhou nas grandes TVs em São Paulo, principalmente em 1980, 82, na Copa da Espanha de 82, deve ter vivido várias histórias do Pelé ou acompanhado várias histórias dos grandes jogadores do futebol brasileiro. Essa história aí que vem de São Lourenço, Minas Gerais, é alguma coisa diferente do que você conhecia ou outras histórias acabaram aparecendo em relação ao Pelé? Olha, é totalmente diferente do que eu conheci. Inclusive, uma vez, uns 2 meses, em 82, antes da Copa do Mundo, nós gravamos uma mesa redonda na casa do Pelé, que ele estava nos Estados Unidos, lá, e nós fomos lá para gravar na casa dele. Ele contou mais ou menos uma história dessa, mas não chegou a falar, ele também falou alguma coisa assim, mas foi bem pouquinho, porque todo mundo na mesa redonda, com aqueles locutores antigos, Perão de Castro, todo mundo conhecia essa história de Três Corações ou de Bauru. Principalmente das ruas de Bauru, né? A história era contada das ruas de Bauru. E aí, quando o senhor Francisco me deu esse documento para ler, para mim foi uma surpresa, assim, porque aí está o documento que comprova realmente de onde saiu o apelido.
Porque eles contavam que era da rua lá em Bauru, que o Pelé, não sei o que, e não é, totalmente diferente. Para mim é uma grata surpresa, é bom que São Lourenço faça o requerimento logo dessa história, para que não haja mais confusão. A prova está aí que o pai dele jogava. O Dondinho jogava nesse na jogo. foto, né? A maior prova é o pai dele na foto. Na foto do documento aqui, o Dondinho jogando em São Lourenço. E entre em falar... 1943. E você vê que tem tudo a ver, porque o goleiro chamava Bilé e ele não conseguia falar Bilé direito, falava Bilé. quase Pilé, né? Quase Pelé. E aí pegou o apelido. Então eu acho que a história verdadeira é essa mesmo. Olha, aqui para nós sertanezinos, o que importa é que nós temos hoje um cidadão que já é sertanezino de coração, que é o senhor Francisco Dutra, que nos orgulha muito de ter procurado a nossa reportagem. Tem as filhas, os filhos estabelecidos aqui em Sertãozinho, já são sertanezinos. Os netos, provavelmente. Tenho... Quantos netos o senhor 3 tem? netos. 3 netos. 84 anos. Aqui. 84 anos? Eu? É. Não, 83. 83. Agora em maio, se Deus quiser, eu vou para 84. 84 anos. Foi um grande prazer recebê-lo aqui no nosso programa. Que Deus ilumine o senhor, que o senhor possa viver muitos e muitos anos com essa lucidez, 83 anos, com essa saúde. Que Deus ilumine o caminho do senhor, ilumine o senhor e a sua família. Muito obrigado pelo carinho com a nossa equipe, viu? Tudo bem, eu que agradeço. Espero agora quarta-feira, ser campeão carioca. Porque o Botafogo, se ele passar, ele já campeão. Se ele passar pelo Flamengo, é campeão. Ele já é campeão carioca, porque aí vai ser campeão dos 2 turnos, da Guanabara e da Taça Rio. Exatamente. Tá quase lá, hein? Torcer, né? Flamengo é difícil, hein? Não põe medo. Não, o negócio é lá dentro. Clássico, né? É clássico. Não tem favorito, não tem, né? Embora eu reconheça que o Botafogo não tá lá essas coisas, não. Não tem um meio de campo bom e aquilo aí. É igual a seleção brasileira. Não tem meio de campo. Não tem um jogador que lance. É verdade. Acabou o camisa 10, né? Cadê um Gerson, um Rivelino, um Didi, um Zico, né? Não tem aí a seleção lançador também. Senhor Francisco, muito obrigado, viu? Nada, estamos aqui às ordens. Um abração para o senhor. Éder, gostaria de falar alguma coisa sobre essa história? Não, 1943 para 1970... 8? Uma história que não só me pega de surpresa, nem me passava pela cabeça isso. Você não existia, você nasceu em 78. 78. Tem quantos anos, Éder? Eu tenho 32. 32 para 83, 50 anos. 51 anos, eu estou imaginando isso. Anos. É exatamente o que eu pensava, por isso o motivo. Há 51 anos atrás, né? Eu imaginava isso. Aliás, quem me dera estar falando de futebol, né? Daqui 51 anos, né? Não, 51 anos, né? De diferença. De diferença dessa história, né? E os comentários dele são basicamente aquilo que eu falo aqui, quando você diz assim, Éder, sai de cima do muro, opina de uma forma, e ele fala a mesma coisa. Quando você pergunta de Garrincha e Pelé, ele fala, são opiniões diferentes. São posições diferentes. Quem é campeão, Vasco ou Botafogo? Fala assim, não sei como é que vai ficar. Tá. Em cima do muro o senhor ficou, viu, senhor Francisco? O senhor ficou em cima do muro. O senhor não quis admitir que o Pelé era melhor que o Garrincha do seu Botafogo. Não, mas eu torci de um muro com os 2 pés para fora. Tá bom, então não tem problema. Não tem, tá certo. O Garrincha foi realmente sensacional, o Pelé, mas ele como botafoguense, lógico que ele vai puxar um pouquinho da sardinha para a brasa do Botafogo, pro Garrincha, né? Não, mas aí é coisa... Mas natural. O senhor tem razão, cada um na sua característica. Cada um na sua característica. Foram grandes jogadores. Não tem dizer esse foi melhor. Para o senhor que acompanhou todas as Copas, qual Copa do Mundo foi mais emocionante? Olha, para mim foi a que perdeu em 82. A da Espanha. Ele estava lá na Espanha. E o Brasil perdeu aquilo. Eu acho que para mim foi um erro do Cerezo. E quis cruzar uma bola, cruzou errado. A bola, quer dizer, cruzou uma bola ali na defesa no meio, que é inclusive básico do futebol, para não cruzar a bola na frente dos atacantes. Perdeu a bola, tomou o gol do Paulo Rossi. Eu já penso, desculpe, senhor Francisco, eu penso diferente do senhor. O maior erro da seleção brasileira naquele jogo foi do Júnior.
no terceiro gol da Itália. A defesa toda saiu para o impedimento e ele ficou parado dentro da área. Se ele tivesse saído junto, ainda ele pediu impedimento. Se ele tivesse saído junto, a Itália não teria feito o gol da vitória. Eu estava naquele momento atrás do gol do Valdir Pérez. Aliás, vou dizer uma coisa, seleção de 82, ela é inesquecível. Marcou, tanto marcou que um senhor de 83 anos, que viu o Brasil ser campeão em 58, viu o Brasil ser campeão em 62, viu o Brasil ser campeão em 70 e fala para nós que o que mais marcou para ele foi a Copa de 82 na Espanha. Eu tive na Copa de 50 também. No Maracanã. No Maracanã. Eu só não assisti Brasil e Uruguai, que eu vim embora. O negócio estava curto. Cortou, deu uma diminuída, o senhor deu uma segurada. Deu uma segurada, veio embora. E talvez se eu ficasse, o Brasil fosse campeão. Né? Às vezes foi o senhor que era o pé quente da história. Era o pé quente. E... Um abraço pro senhor, viu? Tchau, São Francisco. Tudo bem, obrigado. Esse programa não é o programa do nosso amigo, querido amigo, né, que faz a história de vida, né? De vida. Histórias de vida do nosso querido Cícero Mendonça, da nossa querida Vera, mas trouxemos aqui uma história viva do futebol, dos conhecimentos, de tudo que já passou na vida. Trouxe aqui o senhor Francisco Dutra para falar um pouquinho do que ele lembra, do que ele viu, do que ele conheceu da história do futebol brasileiro. Vamos a um rápido intervalo. Já já a gente fala de mountain bike, do Sertãozinho, do Campeonato Paulista pegando fogo, os torcedores do Peixe vibrando. Aliás, quero mandar um abraço para o meu cunhado, Fernando de Souza, que hoje ele ocupa um cargo na Sermatec. Um abraço a você, a Lu, obrigado pelo carinho também ligado para mim. E quero dizer que o Fernando está feliz da vida com o Santos, né? Aliás, o que tem de santista querendo ver os gols do Peixe, já aqui no programa, né, Delei? Já os gols do Santos. Até já.